A gente vê muita estética vermelha, fogos, dragões. Conta um pouco qual que é essa simbologia aí sobre o Ano Novo Chinês, o que que esses símbolos e a cor representam, enfim, explica um pouco isso pra gente. Bom dia, gente. Saí do mudo? Não me Sai. silencie só porque eu vou falar de horóscopo chinês, hein? Não, eu tô Eu adorando. passei o programa todo aqui rindo, porque, enfim, é super divertido. E uma coisa assim que eu adorei de morar na China e de estar lá e conviver e fazer milhões de perguntas é o quanto existe de lenda, de mitologia, etc. E essa história do vermelho, Bia, acho que foi uma das primeiras coisas que eu me perguntei. Vocês estão vendo aí, é uma foto minha uma semana depois do Ano Novo Chinês de 2022, que foi o ano que eu fui embora da China, e eu tô de vermelho. Eu comprei esse casaco vermelho na China e era incrível, porque eu andava na rua e as pessoas falavam: Nossa, você tá muito bem. Eles realmente amam vermelho. Uma das coisas que eu me perguntava é se o uso do vermelho tinha alguma ligação com o Partido Comunista. Eu acho que é uma associação que a gente faz diretamente, né? E já digo que não. O vermelho está lá muito antes. O vermelho está lá milhões, assim, milhões não, mas mais de 1000 anos antes do Partido Comunista sequer pensar em existir, né? Isso remonta aí os tempos imperiais da China. E isso tem tudo a ver. O vermelho é adorado na China, não só no Ano Novo Chinês, mas ele é adorado na China o ano inteiro. Mas tem uma origem ali ligada ao Ano Novo Chinês. É uma cor que é considerada que traz sorte, prosperidade. Uma das mitologias mais associadas ali ao Ano Novo Chinês é que seria a época que um monstro chamado Nian, e Nian também é uma palavra para dizer ano, ele assustava as comunidades aí, a gente está falando de uma China rural, a gente está falando de 1600 anos de Cristo, tá? Quando a gente vai pensar na história chinesa, a gente se perde na linha do tempo, principalmente a gente sendo do Brasil. E a história é que este monstro assustaria as famílias, as comunidades, porque roubava as colheitas ou roubava as comidas, enfim, aparecia ali na casa para afugentar. A ideia de usar o vermelho, esse tal monstro teria medo da cor vermelha. Por isso que tem essa tradição de colocar lanternas vermelhas fora de casa, que é uma coisa que os chineses usam o ano inteiro. A gente no Brasil tende a associar muito com o Japão, porque a gente tem uma presença muito forte da comunidade japonesa no Brasil. E aí eu descobri que várias das coisas, né, que eu achava que eram japonesas, elas têm origem japonesa, claro, mas também tem um início ali na China, né? A China e o Japão tinham uma troca muito intensa, inclusive o sistema de escrita, que um dos sistemas de escrita do Japão veio da China e assim vai. Então, o Ano Novo Chinês, ele é comemorado, vou usar um termo aqui, num calendário solilunar, ou seja, tem uma observação da Lua e do Sol. E ele acontece. Por que muda cada ano, como o nosso carnaval, né? A gente perdeu um pouco dessa observação do tempo, mas na China isso ainda é muito forte, da observação das fases da Lua e tudo mais. Mas é a segunda lua cheia depois do solstício de inverno. Bom, solstício de inverno é quando o Sol ali tem a menor luminosidade do ano, né? Então, quando começa o inverno. Então, eles contam duas luas cheias depois, e aí é o Ano Novo Chinês. E uma coisa curiosa, que em chinês, vocês viram que uma das imagens que eu tinha colocado, eu estava na neve, na Grande Muralha da China. E por que eu quis trazer essa imagem? Não é para mostrar que eu já estive na China, mas é porque eu acho que simboliza, tá muito frio, tem neve. Mas para os chineses, o Ano Novo Chinês é chamado de um festival de primavera. E isso foi uma das coisas que me confundiu muito, porque eu ficava, gente, mas como assim primavera? Olha o frio que tá, é neve. E aí vai numa outra curiosidade, que inclusive é patrimônio da China. Os chineses são muito bons de escrever projetos para a Unesco, eles têm milhões, 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 assim, tô falando milhões, não sei números, desculpa aqui o exagero, mas eles têm muitos patrimônios da Unesco. E um deles
é a tradição desse calendário solar e lunar. A gente observa, por exemplo, no Brasil, as estações do ano como 4 estações do ano. Para os chineses, existem 24 períodos. Eles dizem que a cada 15 dias muda uma coisinha. Tá certo que com a mudança climática isso fica mais difícil de ver, mas é Eu mais ou pensei a menos mesma assim. coisa. Exato. E Vão ainda virar, vão assim, virar mas só que 70 com as mudanças climáticas. ou vai ficar tudo confuso, porque como eles observam, né? Eu morei na China entre 2020 e 2022. E as pessoas falavam, não, você vai ver, a partir do Ano Novo Chinês, né, que é o Festival da Primavera, vem um grande frio e é isso que eu vi, né? Uma semana depois nevou e eu saí correndo para ver neve na Grande Muralha, porque eu sou brasileira e a primeira vez que eu vi neve caindo foi na China. E nós brasileiros queremos ver o que a gente não tem no Brasil. É, e depois disso esquentou. E aí começa a aparecer um monte de broto, né, de flor muda tudo isso, porque quem já enfrentou um inverno rigoroso, e eu sei que a gente tem o hábito aí pela China ser, né, parte do sul global, a gente fica confuso sobre quanto frio faz na China. Pequim às vezes faz menos de 19 graus, assim, é muito frio e é por muito tempo. Então, eu só queria trazer um pouco dessa associação meteorológica com uma questão né, de lendas e uma série de observações que fazem parte aí da cultura e que não tem a ver com o Partido Comunista, ainda que o Partido Comunista muitas vezes se beneficie disso para um discurso nacionalista, para fazer propaganda. Eu quero dizer que isso é uma tradição milenar que tem na China. Era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Você já me deu a deixa. É um evento cultural do país, né, social, mas é também um evento político, né? O governo chinês costuma usar essa data para reforçar narrativas de estabilidade, de prosperidade. Como é que isso aparece na comunicação oficial? Como é que isso é percebido no dia a dia de quem mora na China? Olha, eu vou dizer que como uma jornalista vivendo na China, tinha algumas frustrações quando eu queria, sei lá, estudar história, ir no museu. A primeira delas era a língua. Eu estudei chinês, eu falo chinês, consigo ler um pouco, mas eu não sou fluente, estou muito longe disso. E aí depois eu fui. Mas aí, né, você vai usando tradutor, Google não funciona na China, etc. E por que eu tô falando isso? Tem propaganda em tudo, né? E tem uma grande. É uma piada, bastante triste, quer dizer que não existe liberdade de imprensa na China, que tem 3 grandes temas na imprensa, que é a China é maravilhosa, os líderes estão ocupados e o exterior é o caos. É, brincadeiras à parte, isso é um pouco verdade no sentido de que a imprensa é bastante controlada. E em eventos como esse, o Partido Comunista se vale muito dessa unidade chinesa, que na verdade não existe, né, assim, uma unidade. Em nenhum país existe uma unidade. Quando a gente está falando da China, o tamanho que tem a China com 1,4 bilhão de habitantes é muito difícil de a gente falar de unidade. Existe uma ignorância por parte nossa, brasileira, e de boa parte do mundo, do quão diversa é a China, né? E do quanto, inclusive, a China é muito lida por vários povos minoritários, e aí eu estou falando de China de Partido Comunista, né? Como bastante imperialista. A gente tem a questão do Tibete, o Tibete tem outra língua, outro sistema de escrita, e não existe muito espaço para manifestação cultural. Então, o governo, muitas vezes, né, sobretudo nessas regiões que tem aí uma ameaça separatista, que tem uma vontade de se descolar, né, dessa sinologia, dessa sinização, desculpa, da cultura chinesa, do que hoje é o território da China, o governo se vale desse feriado, que é quando todo mundo tem feriado, e lembrando que os chineses trabalham, a gente está falando de escala 6x1, né? Eu acho que muitos chineses estariam comemorando se eles tivessem uma escala 6x1, porque assim, o regime de trabalho lá é muito puxado. Praticamente as pessoas não têm férias. Então, essa é uma data que as pessoas conseguem visitar suas famílias. A China é muito grande, assim, não tenho números aqui para falar agora de cabeça na quilometragem, mas é um país muito grande, bastante interconectado com trens de alta velocidade. Mas isso é uma questão mais recente. Então, as pessoas precisam, muitas vezes, de muito tempo para visitar as suas famílias. Sobretudo porque a gente está falando de um país que tem uma grande densidade populacional e que está concentrada aí na região mais próxima à costa. Muita gente migrou para cidades como Xangai e Pequim,
buscando oportunidades de trabalho. Isso acontece em vários países, a gente também tem maior densidade populacional no Brasil em algumas regiões, mas na China isso é ainda mais forte. Então, a gente vê um grande movimento das pessoas viajando para voltar para casa, seja lá o que for casa, nesse feriado, porque algumas pessoas têm 7 dias de folga. Mas uma coisa que eu queria dizer, muitos desses dias de chamada folga, entre muitas aspas, precisam ser repostos. Então, às vezes, antes do feriado e depois, as pessoas trabalham sábado e domingo para compensar isso. E uma das coisas que vocês já devem ter visto imagens, eu morei na China só na pandemia, então assim, a circulação estava mais controlada, ainda que eu tenha viajado bastante, porque a China fechou as fronteiras e o vírus ficou controlado lá dentro por bastante tempo, não tinha circulação de vírus, você podia fazer testes e tinha que fazer testes para viajar, e era seguro. Eu sei que parece uma insanidade dizer isso, mas era relativamente seguro em comparação de tudo que está acontecendo no mundo. E mesmo durante a pandemia, que o movimento estava muito reduzido, eu lembro de ficar chocada com o volume de gente que estava viajando nessas épocas, né? Assim, é muita gente. A gente brinca que, eu que sou de São Paulo, Bia também, o metrô da Sé às 6 da tarde, ou 6 da manhã, assim, fichinha perto da movimentação que tem, né? Eu estava vendo aqui dados antes de a gente começar a conversar. Existe uma estimativa do governo de 9,5 bilhões de viagens acontecendo agora, né? Porque eu sei que esse número é muito maior que a população, mas tem gente indo e voltando, tem gente que precisa viajar bastante, tem gente que vai para o exterior, tem gente que volta para a China, que mora fora da China, para visitar esses familiares. Enfim, então quero dizer que isso é uma questão muito forte no país. E só mais um ponto, sei que eu estou me alongando aqui, mas é um tema que eu adoro falar sobre. Taiwan, por exemplo, que clama a independência, mas a China diz que é parte do seu território, né? Tem, claro, traços culturais muito fortes. O Ano Novo também é celebrado lá. Claro que aí não chama Ano Novo Chinês. Existe o Chunjie, que é o festival de primavera, ou o Ano Novo Lunar, é assim que é chamado.